Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula aqui do Finanças Organizadas. Então, só para a gente alinhar como será esse treinamento, nós teremos 8 videoaulas aqui, ficaremos durante 8 dias juntas falando sobre a organização do teu dinheiro, sobre a organização da tua vida financeira pessoal. Então, antes que você sinta aí qualquer tipo de ansiedade, né? Paty, você vai ensinar como organizar as contas, entrada e saída, qual aplicativo usar, você vai falar sobre aplicações financeiras. Sim, nós vamos falar sobre tudo isso, né? Nós vamos falar sobre o como, sobre quais ferramentas utilizar, nós vamos chegar na parte prática. Porém, a gente não vai começar por ela. Nós vamos começar reorganizando os nossos hábitos. Então, a segunda metade desse treinamento será, sim, dedicada à parte prática, né? Como eu organizo o meu dinheiro, quais ferramentas eu utilizo, quantos por cento do meu dinheiro eu devo aplicar, quantos por cento eu devo usar e para quais fins, etc. e tal. Então, eu estou fazendo essa breve introdução para que você sinta paz no seu coração em relação a isso e saiba que sim, você vai receber este conteúdo. Agora, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o teu histórico financeiro, sobre os teus hábitos, sobre aquilo que você acredita a respeito do dinheiro. E por que isso é muito importante? Porque a gente sempre tem um condicionamento mental. Quando a gente tem um condicionamento, quando a gente já tem ali arquivos, né, impressões pré-estabelecidas, é muito difícil que a gente tenha novas ações. Vou te dar um exemplo. Suponha que você tenha ali uma amiga, né, que afirme, eu sou para-raio de louco, né, eu só atraio homens cafajestes. Tem um outro tipo de frase também, eu tenho o dedo podre, né, para escolher homens. É muito comum a gente ouvir isso. E isso nada mais é do que um condicionamento. Então, alguém que ouviu lá na infância, né, ouviu aquela tia falar, aquela avó, né, homem é tudo igual, homem é tudo cafajeste. Esta criança, ela foi condicionada. Depois ela chega lá na adolescência, ela tá vendo ali comendo e tá vendo uma novela de de canto de olho e ela começa a absorver, né, uma outra pessoa ali na novela falando, todo homem é cafajeste, então isso acaba confirmando aquilo que ela ouviu na infância. E aí, conforme ela vai se relacionando, ela vai atraindo homens deste tipo que confirmam aqueles arquivos que ela tem como verdade. Então é assim que o nosso cérebro funciona, é assim que toda a nossa vida no fundo, é criada, né, por aquilo que a gente acredita que seja verdade. Então, quando a gente fala em ter uma nova vida financeira, a gente precisa mudar esse condicionamento que está aqui dentro. Por quê? Porque é o meu pensamento que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. Então a gente tem todo esse caminho. Tudo começa aqui no pensamento. Então eu pensei algo a respeito do dinheiro, automaticamente eu sinto algo, vamos supor que eu pense aqui, poxa, isso aqui não é para o meu bico, eu nunca vou conseguir comprar este carro, né? Esse pensamento gera um sentimento em mim de impotência, de frustração. Este sentimento gera uma ação, né? Já que eu nunca vou conseguir comprar mesmo esse carro, então eu vou gastar o meu dinheiro com aquilo que dá para eu comprar. E eu compro algo pior, né? Algo que não é aquilo que realmente o meu coração, a minha alma deseja, tá? E aí a gente se questiona, mas por que eu tive aquele pensamento, né? Esse carro não é para o meu bico. Porque existe um arquivo mental. Então, quando a gente fala dessa linha, na verdade, o pensamento ele não é o princípio é o arquivo mental. Então, a gente teve um arquivo ali, né, imputado, colocado na nossa mente, que vem da infância. Este arquivo, ele gera os nossos pensamentos, que geram sentimentos, que geram as nossas ações e, por consequência, o nosso resultado.
Então, quando você olha hoje o teu resultado financeiro, ele começou lá em um arquivo, que talvez seja um arquivo bobo, entre aspas. E esse é o objetivo desta aula número um. Então, não diminua, né, a importância desse exercício. Ah, poxa, mas isso eu já vi, não sei aonde, isso eu já li num livro, mas pode ser que você já tenha visto, pode ser que você já tenha lido em um livro, pode ser que você não tenha feito nada com isso. Porque existe um grande caminho entre a gente saber, né, a gente ter consciência e a gente fazer algo a respeito. Então imagine aqui, poxa, eu já sei que eu estou acima do peso, eu já fui ao médico, todo mundo já me falou, eu tenho espelho, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, mas existe um longo caminho até eu tomar uma ação e realmente mudar isso. Então, Paty, ok, né, eu já sei que eu tive ali, eu ouvi coisas negativas sobre o dinheiro na minha infância, mas como é que eu mudo isso? Afinal, né? Porque aquelas técnicas de ficar, poxa, na frente do espelho, né, falando, eu sou rica, eu sou próspera, eu mereço ter muito dinheiro. Se a gente não fizer isso da maneira correta, né, de maneira assertiva, isso não vai adiantar nada, não vai trazer um resultado. Então, o que que eu quero que você entenda aqui, né? Os neurocientistas, eles falam hoje em dia muito em neuroplasticidade, né, na capacidade da gente criar o que eles chamam de novos caminhos neurais. O que que é isso? Se hoje a gente tem esses arquivos e a gente faz um caminho, que é sempre aquele mesmo caminho, quando eu falo sobre vida financeira, o que eu acredito sobre dinheiro, no meu cérebro eu faço sempre esse mesmo caminho de raciocínio. Eu posso mudar este caminho, né? Eu posso começar a ter novos arquivos, novos pensamentos e aí novos sentimentos, novas ações e novos resultados. Então, aqui a gente vai falar nessa primeira aula no como. Tá bom, na parte prática, Paty, o que eu preciso fazer, tá? Vamos começar agora a objetivar. Então, vou pedir para você pegar um papel em branco e nesse papel você vai anotar, você vai dividir ele em duas colunas. Então, faz um risco no meio, pode ser aí no teu caderno, e aí eu vou pedir para você anotar duas situações da tua infância, da tua adolescência em relação ao dinheiro. Na primeira coluna, aquilo que você ouviu. Aquilo que você ouviu. Pode ser do pai, da mãe, do responsável, da tia, da professora na escola, da televisão, de uma amiga. Sempre aquilo que a gente grava muito, que a gente toma como verdade, vem de alguém que a gente acredita muito, né? Alguém que tem uma autoridade sobre nós. Então, por exemplo, mãe, pai, né? Aquela cuidadora, aquela professora, muitas vezes, alguém que você admira, que você respeita. Quando aquela pessoa fala algo, né, geralmente a gente toma como verdade e a gente, pum, deixa aquilo entrar, carimbar o nosso arquivo mental. Tá? Então, na coluna da esquerda, você escreva ali o que você ouviu. Coisas negativas, obviamente. Então, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro honesto é dinheiro suado, é muito difícil enriquecer, todos os ricos são ladrões, todos os ricos são desonestos, coisas relacionadas ao merecimento também. Isso não é para o seu bico, ou isso não é para a nossa família, né? Você nunca vai ter dinheiro para comprar isso ou aquilo, tá? Então você anota tudo aquilo que você ouviu, ou aos pobres pertence o reino de Deus, né? Dinheiro não é de Deus, tá? O dinheiro é o princípio de todo o mal, o dinheiro é sujo, tá? Se não existisse dinheiro, não existiria guerra, muitas coisas aí que você pode ter ouvido. Coluna da esquerda. Na coluna da direita, dessa mesma folha, eu quero que você anote tudo aquilo que você observou. Então lembra, primeiro ouviu e depois observou. A gente aprende, né, tanto ouvindo, quando a gente dá ressonância, a gente deixa aquilo entrar como verdade, mas também observando o comportamental. O que é que você assistia dentro da tua casa relacionado ao dinheiro? Você via, por exemplo, brigas por conta de dinheiro? Então na minha casa sempre tinha discussão, né, e brigas por conta de dinheiro.
Ah, na minha casa, por exemplo, existia o hábito de sempre comprar fiado, de sempre comprar parcelado, né? Os meus pais estavam sempre com o cartão de crédito estourado. Eu vou dar um exemplo da minha pais, eles empreendem desde novos. Eu desde muito novinha, eu vi os meus pais, usando o cheque especial do banco, né, então eles sempre usaram cheque especial, e aquilo fazia parte da rotina financeira dentro da minha casa, dentro da minha criação. Então, eu quando cresci, quando comecei a empreender, para mim a primeira vez que o banco me ofereceu, né, um empréstimo, um crediário, um cheque especial, como os meus pais viviam de empréstimo em empréstimo, para mim aquilo ali era uma grande oportunidade, era algo, eu fiquei lisonjeada, né? Poxa, eu sou digna, né, de receber uma proposta de empréstimo, um aumento do meu cheque especial. Então, claro, por quê? Porque foi assim que os meus pais viveram a vida inteira. Então, para mim, aquilo era algo normal, era algo positivo. Eu demorei um tempo, né? Eu precisei de alguns treinamentos e de muita organização para entender que não, né? Que o banco deve trabalhar para mim e não eu trabalhar para o banco, tá certo? O banco deve gerar riqueza para mim e não eu gerar riqueza para o banco, pagando juros para o banco. Mas quando a gente observa um comportamento dentro de casa, como por exemplo, comprar tudo no carnê, né? Será que os seus pais, os seus responsáveis, eles se endividavam com um monte de carnê, com um monte de cartão de loja? Será que eles estavam sempre ali pedindo dinheiro para familiares, para fiadores? Qual era o comportamento deles em relação ao dinheiro? Ou será que eles eram extremamente econômicos, mas não com sabedoria, por uma questão de medo, o medo da falta, então estavam sempre ali imputando, né, colocando aquele medo, aquela energia de escassez. Eu estou guardando para os dias ruins, eu estou guardando para o dia que faltar. Então escreva nessa coluna da direita os hábitos da tua família, tudo aquilo que você observou. Por quê? Por mais que você diga, mas eu sei que os meus pais agiam errado, eu sei que, né, eu sei que este comportamento não era o melhor, mas muitas vezes, quando o nosso cérebro precisa fazer uma escolha, veja bem, o nosso cérebro ele não vai escolher pelo caminho, pelo seu novo pensamento lógico, ele vai escolher por aquilo que está já sedimentado, né, por aquilo que está enraizado no teu cérebro, que foi o que você ouviu e o que você observou. Estes são os seus arquivos, né? Então não se iluda achando que você vai fazer um curso, que você vai ler um livro, tá certo? E que você vai automaticamente, né, por osmose, de forma automática, colocar novos arquivos mentais dentro do teu cérebro e sair fazendo tudo diferente. Isso não funciona desta maneira. E agora a gente vai falar sobre como isso funciona. Tá bom, Paty? Então, de forma prática, pelo amor de Deus, né? Como eu posso, então, olhar para essa folha de tudo de negativo que eu ouvi, tudo de negativo que eu observei, e como eu posso mudar isso? E por que é tão importante mudar isso em primeiro lugar, né? Por quê? Vamos supor que você esteja aqui fazendo curso de organização de finanças com a Paty Pena, você esteja ali lendo alguns livros, mas se você tem um condicionamento, o que é que vai acontecer? Você vai fazer o curso e você não vai colocar em prática. A Paty vai te ensinar, olha, baixe esse aplicativo gratuito, olha, use essa planilha de Excel, faça isso, faça aquilo, guarde tantos por cento para X, tantos por cento para Y. Você vai aprender, mas você não vai colocar em prática. Por quê? Porque você está condicionada. É como uma pessoa que está condicionada a comer por fome emocional. Por mais que ela entenda que, poxa, eu não estou com fome, né? Mas eu estou com vontade de comer e eu vou comer. Ela não sabe como mudar aquilo. Então, ela precisa alterar o comportamento. E sempre que a gente quer alterar um comportamento, só existe uma maneira, grave isso. Só existe uma maneira, uma única, não tem duas, tem uma maneira de você alterar um caminho neural, um comportamento. Essa única maneira se chama
empilhamento de pequenas ações. Não existe uma outra maneira. Então, se você quer, né, aprender a se alimentar melhor, emagrecer, nunca mais voltar a engordar, não existe uma fórmula mágica, tá certo? Não existe livro, não existe curso. O que existe é todos os dias você fazer pequenas ações. Ah, agora eu vou mastigar. Ah, agora eu vou comer uma comida mais saudável. Agora eu vou fazer uma caminhada. E amanhã, de novo. E depois de amanhã, de novo. E depois de amanhã, de novo, de novo, de novo. Quanto mais eu empilho, né, boas ações, ações novas, mais eu vou o quê? Fortalecendo o músculo do meu novo caminho neural. E aí, de repente, né, quando você percebe, aquilo se modificou no teu cérebro. Imagine uma coisa aqui, você tem uma pintura preta, né, muito escura. Você não vai conseguir cobrir isso com uma tinta transparente ou branquinha. Aquilo vai virar cinza, aquilo ainda vai ficar escuro por muito tempo. Mas se você for passando branco, 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 vai chegar uma hora que vai ficar cinza claro, cinza mais claro, cinza mais claro, cinza mais claro, branco. Então você transformou o preto no branco. Mas como você fez isso? Foi na primeira mão de tinta? Não, foi com um empilhamento. Então, para a gente finalizar esse primeiro dia, eu vou te ensinar como você faz o empilhamento, tá? Para criar novos arquivos mentais financeiros. Isso você vai fazer na prática, observando os teus pensamentos. Então, a melhor coisa que a gente tem, a melhor arma que a gente tem é o nosso pensamento lúcido, crítico, tá? Grave isso, meu pensamento lúcido e crítico. Então comece a se perceber. Vamos supor que você enxergue agora, você está ali no seu Instagram e você veja alguém que mudou para uma casa muito bonita. E aí você percebe um pensamento assim, poxa, mudou para uma casona desse tamanho, mas de onde ela tirou tanto dinheiro trabalhando como enfermeira? Ah, com certeza casou por interesse, com certeza caixa 2 na família, com certeza roubou. Então você começa a ter aquele tipo de pensamento e você quase que não percebe. Se você não estiver ligada, você vai ter esse tipo de pensamento, perceba que veio de um arquivo seu. Todos os ricos são desonestos. Se você tem esse arquivo, quando você olha a fotinho no Instagram, esse arquivo que está aqui, lembra? Gera o pensamento. Esse pensamento gera um sentimento em você. Do que? Aquela raivinha, né? Aquela raiva. E aí isso gera uma ação em você e gera um resultado de ter uma vida financeira medíocre. Por que que eu vou ter uma vida financeira medíocre? Para confirmar aquele arquivinho que estava aqui logo no começo, para confirmar a veracidade dele. Então, todo rico é desonesto. Eu prefiro então ser honesta e pobre, tá certo? Então a gente sempre vai confirmando este arquivinho. Qual é o remédio para isso? Qual seria esse empilhamento positivo que eu falei para você? Quando você perceber que você está fazendo isso, então nesse exemplo do Instagram, você viu ali a casa e você julgou mentalmente aquela pessoa. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma pausa e você vai agradecer ao teu cérebro pela informação, passo 1. Agradecer. Passo 1. Passo 2, deletar. E passo 3, combater. Combater. Passo 1, agradecer. Cérebro, eu te agradeço por esta informação, mas, passo 2, pode deletar. E aí você vai combater. Esta pessoa pode sim ter conseguido esta casa maravilhosa, juntando dinheiro, tendo mais de uma fonte de renda, tendo um rendimento passivo. Eu admiro esta pessoa, eu abençoo esta pessoa e eu sou perfeitamente capaz também de conseguir, se esta for a vontade da minha alma. Percebe a diferença? E aí, o que que você começou a fazer? Você colocou um tijolinho de um novo arquivo mental. Amanhã você vai ter um outro pensamento. E aí você vai perceber o pensamento, agradece, deleta e combate. Agradece, deleta e combate.
Quando você menos perceber, quando você se der conta, você estará começando a ter atitudes, ações absolutamente diferentes. Então, quando você estiver naquele almoço de família, que está todo mundo falando mal da pessoa que tem dinheiro, você simplesmente não vai se envolver neste assunto, né? Aquilo não vai mais ter ressonância em você. Quando você, por exemplo, tiver num assunto e alguém falar, poxa, mas realmente, né, todo, todo é, todo dinheiro está ligado ao mal do universo, né? O dinheiro não é de Deus. E aí, o que que você faz quando vier este pensamento na tua cabeça? Poxa, realmente, né, dinheiro não é de Deus. Então eu prefiro ser uma pessoa espiritualizada e sem dinheiro. Quando esse pensamento vier na tua cabeça, você vai agradecer. Obrigada pela informação, cérebro, mas pode deletar este arquivo. E aí você vai combater. A natureza é abundante. Olha para o número de estrelas, olha para os grãos de areia, olha para a fauna, né, para toda a vegetação. O mundo é abundante, a natureza é abundante. Eu faço parte da natureza e toda a natureza se move para que eu seja próspera, porque esse é o meu estado natural. Deus me criou para que eu seja próspera, para que eu seja feliz, para que eu seja realizada. Então, combata ao máximo aquela informação. É isso que você vai fazer, né, com todas as pequenas frases que você escreveu lá do lado esquerdo, com todos os comportamentos que você escreveu do lado direito. Então, suponha que tenha lá, eu fiz isso muitas vezes, eu dei o exemplo para vocês do empréstimo, né, do cheque especial. Então, muitas vezes, quando eu via lá, disponível para você uma contratação de um empréstimo no valor tal, né? E aí, poxa, eu vou pegar este empréstimo, porque já vem aquele pensamento, né? Olha que facilidade. E aí, obrigada, cérebro, pode deletar este arquivo. Por quê? Porque eu, né, eu lúcida entendo hoje que não é saudável adquirir um empréstimo no banco. Este dinheiro vai me custar muito caro. Então, se hoje eu não tenho dinheiro para comprar aquilo que eu quero, eu vou guardar até que eu tenha. Eu não preciso ter um prazer imediato. Este prazer pode aguardar. Eu posso ter ele depois, né? Sentindo paz, sentindo harmonia e sem ficar devendo para o banco. Então, pronto, combati. Entenderam como funciona? Então, todos os dias, isso você pode usar para todas as áreas da tua vida. O primeiro exemplo que a gente deu lá da sua amiga, né, que fala que é para raio de louco, que tem o dedo podre para escolher homens. Então, poxa, será se eu tenho aquele arquivo mental, né, que todo homem é cafajeste? Aí eu estou ali nas redes sociais e vejo fulano traiu a ciclana. Aí eu falo, tá vendo? Todo homem é igual, homem não presta. O que é que eu tenho que fazer nesse momento? Cérebro. Eu agradeço pela informação, mas delete essa informação agora. Sim, tem muitos homens bacanas, tem muitos homens que são fiéis, parceiros, companheiros, carinhosos, que querem um relacionamento sério. E esses homens estão disponíveis para mim, para que eu tenha um relacionamento saudável. Eu mereço ser amada. Então, eu vou fazendo um empilhamento dessas novas informações para que eu crie novos arquivos mentais. Com novos arquivos mentais solidificados, enraizados, perceba que não é uma vez que eu vou fazer isso, é todo santo dia. Então, qual é a sua lição de casa agora que você vai começar a cuidar do seu financeiro? Você tem que se aguardiando dos pensamentos. Você não vai controlar os pensamentos, mas você vai ficar crítica, você vai ficar atenta. Quando vier aquele pequeno pensamento maldoso, rancoroso, raivoso, aquele pensamento de vitimismo, aquela crença negativa em relação ao dinheiro, pare. Em primeiro lugar, como eu vou combater, né? Porque se você pensar na lógica, é claro que aquilo não é verdadeiro. Agora, a gente tem um grupo de apoio. Então, suponha que você tem um pensamento, alguma
crença, alguma coisa que alguém te falou que você esteja com dificuldade de combater. Então você pode me chamar aqui pelo WhatsApp, você pode me chamar e falar: Paty, eu estou, né, a gente tem um grupo para isso, eu estou com esta crença, com este pensamento recorrente. Qual pode ser o meu pensamento de combate? Porque eu posso sim te ajudar nisso. E aí você vai formando os seus pensamentos de combate. Cada vez que esses pensamentos negativos aparecerem, você vai deletando e combatendo, deletando e combatendo. Esta não é que é a melhor maneira, mas é a única maneira de você criar novos arquivos mentais. É colocando, né? Como eu encho uma caixa de sementes? Poxa, colocando sementes dentro da caixa. Como eu encho uma caixa de ovos? Colocando ovos dentro da caixa. Ah, mas e se essa caixa está cheia de serragem? Bom, eu vou tirando a serragem e colocando ovos, porque eu quero trocar serragem por ovos. Então, é um processo, é a única maneira, percebe? Então, como eu tiro isso que está aqui na minha cabeça, que eu acabei de ter consciência e colocar no papel, e como eu coloco coisas novas? Tirando o velho e colocando os novos, dessa maneira que eu ensinei. Não existe um processo mágico, não existe um livro que vai mudar a sua vida instantaneamente, não existe uma ferramenta, uma planilha, ninguém vai sentar na tua frente, não existe, né, o Aladim com a lâmpada mágica, graças a Deus. Paty, por que graças a Deus? Né? Porque o gostoso da gente evoluir é justamente o caminho. O mais bonito é o caminho. Então você vai sim conseguir organizar a tua vida financeira, você vai sim conseguir mudar esses arquivos mentais, mas entenda que a beleza está no caminho. Então cada pensamento negativo que você tiver, né, que você conseguir ressignificar, combater, essa é a beleza. E aí você vai olhar e falar: poxa, olha como eu era 1 ano atrás, olha como eu era 5 anos atrás. Hoje a minha vida financeira, a minha vida afetiva, a minha vida familiar, a minha saúde, está tudo completamente diferente. Por quê? Porque eu construí esse castelo, tijolinho por tijolinho. A beleza está na construção. A beleza não está em alguém te dar um castelo pronto. E preste muita atenção nisso, por quê? Porque quantas pessoas, existe uma estatística para isso, você pode pesquisar na internet, inclusive. A estatística é assustadora, né? A porcentagem de pessoas que ganham na loteria e que perdem tudo, ou pior, que perdem tudo e se endividam, tá certo? Por quê? Porque receberam um castelo pronto, não se prepararam, elas foram, né, sem preparo emocional, sem preparo mental. Então, não tenha pressa, é um tijolo de cada vez, é uma dessas crenças de cada vez que você vai combater, que você vai ressignificar. E o bonito é você ir notando, né? Poxa, eu estou gostando mais de olhar o meu extrato bancário. Quando a gente quer se envolver com o assunto, poxa, eu quero cuidar da minha vida financeira, mas eu não quero entrar em contato com a realidade de entender o quanto eu devo. Se eu não sei o quanto eu devo, se eu não sei a profundidade do buraco que eu caí, não tem nem como eu pedir para alguém me salvar, porque qual o tamanho da corda? Será que o meu buraco é de 1.000? É de 10.000? É de 100.000? Qual a profundidade desse buraco? Quanto eu preciso de dinheiro para sobreviver por mês? Quanto eu custo? Ah, não sei o quanto eu custo, eu sei mais ou menos, eu sei por cima. Não, eu tenho que saber nos centavos o quanto eu custo, tá certo? E a gente vai falar muito sobre isso, então comece agora a se envolver com a sua vida financeira, por mais que você esteja devendo, por mais que seja dolorido aquilo, imagine a tua vida financeira como um bebê que está resfriado ou que se machucou. Você não vai largar aquele bebê doente, tá certo? Porque ele precisa de você. Então você vai pegar aquele bebê, né, e você vai cuidar dele aos poucos. Primeiro vai começar por aquilo que está mais grave, se tem algum ferimento, alguma emergência, depois você vai começar a limpar, a aquecer, né, a nutrir. Então, assim é também o teu processo na vida financeira. Olhe o teu extrato de frente,
tá? Assuma, olha os teus carnês, faça uma geral de tudo que você está devendo, parcelas, quantas parcelas, quando termina isso? Comece a olhar o teu extrato todo santo dia. Tati, todo dia? Sim, olhe com amor, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Todo santo dia. Se a tua vida financeira é muito importante, todo dia de manhã eu vou olhar o meu extrato. O que que eu gastei ontem? Poxa, será que eu posso melhorar aqui? Por que eu gastei tudo isso no mercado? Por que que eu fui comer fora se eu estou devendo? Né? Quem está devendo não tem que entrar num shopping, não tem que comer fora, tem que primeiro estancar aquilo, tá certo? Para depois começar a voltar a planejar e a gastar. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, mas nessa primeira aula eu quero que você comece a ter amor pela tua vida financeira, vontade de olhar o seu extrato todo dia e pensamento crítico, diariamente. Olha, nós temos milhões de pensamentos por dia, né? E a gente pensa sobre dinheiro também várias vezes ao dia. Então, a sua oportunidade está aqui de bandeja. Comece a perceber os teus pensamentos, os teus sentimentos em todos os momentos do dia. Na hora que você vai na padaria, no banco, viu alguma coisa na rede social, na televisão, alguém te falou algo, percebe qual pensamento gerou, qual sentimento gerou e agradeça a informação, delete e combata. Combinado? Um beijo muito grande e até a próxima aula.